Olá, povo de Deus, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, 16 de agosto de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 16, de 1 a 15, 60 e 63 e Mateus 19, 3, 12. Um gênero literário próprio do profeta Ezequiel é baseado no uso de metáforas e analogias próprio das parábolas. É assim que ele descreve hoje o amor de Deus por Jerusalém como análogo ao amor de um homem apaixonado. A paixão de Deus por Jerusalém, simbolizada numa mulher que o homem apaixonado adotou desde menina, a viu crescer, passar pela puberdade e se tornar uma mulher bela. Não foi correspondida. Ela ficou encantada com a própria beleza, abusou da fama que sua beleza lhe deu e caiu na prostituição. Essa infidelidade é descrita de forma dura. Tu te oferecias desavergonhadamente a qualquer um que passasse e lhe pertencias. Ou, amparada em tua fama, fornicaste e te prostituíste com o primeiro que passava. Trata-se de uma denúncia contra a idolatria reinante em Jerusalém. Do lado de Deus, o profeta descreve a fidelidade total. Com base nela, dá-se a renovação da antiga aliança. Jerusalém, tal como a esposa infiel por si mesma, não mereceria perdão. Mas a iniciativa da renovação do compromisso é totalmente da parte de Deus. Porém, ela voltará à renovação da aliança de maneira diferente, envergonhada ao ver a própria culpa, humilde por receber um perdão imerecido. O terrível pecado exalta assim a incrível misericórdia. Já não poderá alegar mérito nem confiar na própria beleza. Jerusalém, esposa perdoada e reconciliada, recebe outros filhos, povos estrangeiros ou povos convertidos e perdoados. Não por direito de conquista, mas por dom do Senhor, porque ele os chama e atrai. Mateus 19, 3 a 12. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: bom, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. E outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Nosso texto hoje começa com uma nova sessão narrativa de Mateus e tem logo no início uma provocação que fizeram a Jesus. Tal provocação faz eco ao texto de Ezequiel. O Evangelho discute a questão da fidelidade ou não à aliança assumida entre um homem e uma mulher.
Veja que na pergunta dos fariseus há um veneno impregnado. Divorciar-se por qualquer motivo? Para entendermos um pouco mais a raiz da questão, é bom vermos o divórcio no contexto da época. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas escolas. A representada pelo rabino Hillel, permissiva, era do parecer que um homem que encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar esta para voltar a casar com aquela. Os rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai, entendiam que não há brecha para o divórcio, senão aqui fala o Deuteronômio no caso de adultério. A questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. Querem obrigá-lo a tomar uma posição por uma das duas correntes. A resposta de Jesus tem duas partes. Na primeira, Jesus se escolhe em dois textos da Escritura, Gênesis 1, 27 e 2, 24. Deus quer que marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne. Não separe o homem o que Deus uniu. A segunda parte é decorrente de uma segunda questão que os fariseus lhe impõem. Como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Aí Jesus responde: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Jesus não se opõe a Moisés, que era o que queriam os fariseus, mas desvia a culpa do mandato de Moisés aos legalistas, como os fariseus que já tinham endurecido o coração de tal forma que continuavam não entendendo o que verdadeiramente Deus queria. E Jesus termina dizendo que quem deixa sua mulher e se casa com outra comete adultério, a não ser que a união tenha sido ilícita. Esta pode ser interpretada como matrimônio ilegítimo, inválido, concubinato ou consanguinidade em grau proibido. Na segunda parte do texto, os discípulos a sós com Jesus manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão graves responsabilidades do matrimônio. Mas Jesus afirma que só a opção pelo reino dos céus torna louvável a renúncia ao matrimônio. Nem todos compreenderão as palavras de Jesus, somente aqueles a quem isso é concedido. E Jesus termina dizendo a seus discípulos 3 tipos de eunucos: os de nascença, os que foram castrados e aqueles que renunciaram ao matrimônio por opção pelo reino. Enfim, Jesus dignifica a união entre o homem e a mulher, pois vê nela o projeto de Deus desde o início da criação, e dignifica também aqueles que optam pela vida celibatária, desde que seja por uma opção pelo reino dos céus. Nosso texto de hoje continua suscitando debates sobre o celibato e o divórcio, que são temas quase tabus para a instituição. Porém, para uma parcela significativa dos leigos com os quais convivemos, isso já se tornou irrelevante. Uma tendência crescente, sobretudo entre os jovens, é a busca de novas formas de relacionamentos, desvinculadas de formalidades legais. Trata-se de superar o estabelecimento de relações tradicionais, sobretudo relações que visam a procriação, conhecida como agamia. Esse vocábulo vem do grego, onde o a significa não ou sem, e gamos, união íntima ou casamento. A base dos que aderem à agamia é a falta de interesse das pessoas em firmar um relacionamento romântico com outra, e isso passa também pela intenção de os casais não desejarem filhos. Desafio atual para a moral da igreja. Jesus nos desafia a viver no amor, construindo um mundo mais justo e fraterno. Um beijo no seu coração.